e poder desfrutar do amor de Jesus. Sabe, não tem coisa melhor do que desfrutar de Jesus, como Ele é bom. Eu queria convidar você para ler comigo esse texto bíblico de 2 Coríntios. Segundo Coríntios capítulo 5. E o versículo 11. Diz assim esse texto: assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentando persuadir os homens, o que somos é manifesto a Deus, e espero que nas vossas consciências seja também manifesto. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião para gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Permita-vos tentar explicar-lhes de maneira breve isso aqui. Até em razão do batismo que muitos viram esta manhã, talvez até alguns pela primeira vez. Por que esse ato? Por que as pessoas são batizadas nas águas? Qual é a ordenança disso? Na verdade, o que fazemos nas águas é um símbolo que Jesus nos orientou a fazer, partindo do princípio que Deus estabeleceu que toda pessoa que, para ter aliança com Ele, precisa ter um símbolo físico, visível. E Deus, lá no antigo passado, escolheu que esse símbolo fosse passar pelas águas. Que o passar pelo batismo, ele simboliza, portanto, a morte para a velha vida e o nascimento para uma nova vida. E velha vida do quê? O que quer dizer isso? Bem, a Bíblia nos orienta de maneira muito clara e simples que a ideia de Deus sempre foi ter um mundo de paz, de amor, de gratidão, de misericórdia, onde esse evangelho que hoje pregamos, que não é algo novo, mas que existe desde a eternidade, era a ideia de Deus de que o mundo inteiro pudesse viver em harmonia. Mas o homem por si escolheu viver em desarmonia. Desobedeceu aquilo que era um conceito simples de aplicabilidade. Adão o fez. E na pessoa de Adão, como ele foi a matriz primária, o primeiro homem, e a Eva a primeira mulher, evidentemente a partir dele, todos aqueles que nasceram dele, de Adão, incorreram, portanto, ao nascimento debaixo de um nível de pecado, isto é, de desobediência. Deus havia dito para o Adão: você vai ser o pai de todas as nações, de todos os povos, de todas as pessoas. Você multiplicará e encherá a terra. E mesmo sabendo disso, ele decidiu desobedecer o Criador. E a ordem de Deus não foi um mandamento. Deus colocou exatamente diante de Adão a opção. E disse aqui, de um lado você tem a árvore da vida, que você já está comendo à vontade, e dela você vive eternamente. Mas desse outro lado aqui existe a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não é bom que você coma, porque se comerdes dela, o seu fruto lhe trará a morte, pela razão da sua desobediência ou da sua escolha ruim. Como já vos disse antes, ele poderia não ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas como então ele poderia saber que eu escolho Deus e não as trevas? E Deus precisava saber, portanto, a partir dos seus filhos criados, quem escolheu amar. E a partir dessa decisão divina, o Adão simplesmente escolheu andar nos seus próprios caminhos, nas suas escolhas. E veio a consequência. Se desligou-se de Deus. Foi expulso do jardim. E todos aqueles que vieram após esse ato na vida de Adão,
incorreram, portanto, no pecado. Todos que nasceram de Adão, e a saber, não há um só ser humano que não tenha vindo de Adão, a Bíblia diz, foram encerrados debaixo dessa mesma condenação. Mas para isso a Bíblia diz que se manifestou Jesus, o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo e restaurar, portanto, aquele princípio ativo de uma vida de comunhão com Deus plenamente livre por escolhas. E Ele assim o fez. Portanto, Jesus não obrigou ninguém a seguir Deus e nem tampouco a ser coagido a fazê-lo. Ao contrário, certo dia, Jesus estava indo para Jerusalém e os discípulos viram uma cena desagradável, pois ele passou por Samaria. E as pessoas de Samaria não quiseram receber Jesus em suas casas. Então não deixaram ele ficar na cidade. E Jesus decidiu, portanto, caminhar mais um pouco e procurar uma cidade mais próxima. Os discípulos que caminhavam com Jesus disse a ele: Senhor, o Senhor não quer que a gente ore a Deus e manda descer fogo e consuma todas essas pessoas? Como quem quisesse dizer: Senhor, eles são obrigados a te receber. Tu és Jesus, tu és Deus. Faz alguma coisa cruel, rude com eles, assim eles vão ter que entender. E Jesus disse: de que espírito sois? Não sabeis ainda que o Filho do Homem não veio para condenar as almas dos homens, mas sim para salvá-la? A ideia que Jesus expressa aos discípulos é que ele não veio inaugurar um tempo de coação, onde o ser humano seja dirigido a servi-lo como que um talibanismo ou mesmo um islamismo, ou você serve a Deus ou você é digno de morte. Não é assim. É uma escolha por amor. E uma vez que Jesus estabeleceu isso de volta, ele facultou a todo homem e toda mulher que caído estava encontrá-lo. E o símbolo desse encontro, a demonstração pública desse encontro é feita pelo batismo. Eu recebi Jesus em meu coração como o Senhor de minha vida, arrependi-me, portanto, dos meus pecados que antes cometi. E Jesus, que morreu na cruz, mas ressuscitou, tem o poder não só de perdoar os meus pecados, mas também me limpar de toda a imundícia. E Paulo escreve, portanto, aos Romanos, no capítulo 6 do seu livro, e o capítulo 7, são 2 capítulos que tratam da velha vida e a nova vida, e ele expõe de maneira muito clara que o ato do batismo é ao imergir das águas, eu deixei toda aquela lembrança do passado, tudo aquilo que representava o meu dissabor, a minha vida pregressa, a minha vida de dificuldades, de raiva, de ódio, de ira, de morte, de bebedeira, de adultérios. O ato do batismo é como uma declaração pública de que eu não quero mais aquela vida. E que agora eu estou ressuscitando para uma nova vida, a saber, com Jesus. Para viver com Jesus. Para andar com Jesus. Para estabelecer um vínculo de relacionamento com Ele tão profícuo e tão ardente, que não é apenas a um culto, mas dura a vida toda. Essa é a ideia de Jesus. E quando entendemos isso, voltamos a compreender a importância de estarmos aqui esta manhã. E não apenas isso, mas também de lembrar de onde saímos, quem éramos e o que fazíamos. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que sempre foi gente boa. E se comparar a sua vida com a minha vida, poderia dizer: eu não preciso aceitar Jesus, afinal de contas eu nunca roubei, nunca matei, nunca me prostituí, nunca me droguei, nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz nada errado. Então eu não preciso disso. Afinal de contas eu tenho uma vida boa, eu estou bem naquilo que faço. E essa é uma outra verdade agradável do Evangelho. Porque não somos salvos porque somos bons, ou que fazemos alguma coisa boa. Nós somos salvos porque Jesus é bom. E a sua misericórdia nos alcançou independente daquilo que fazemos diariamente. Perceba que a Bíblia nos diz que não há um justo sequer. Antes de Jesus, todos eram considerados injustos e separados de Deus para toda a eternidade. Mas a partir da cruz, uma porta nos abriu e podemos, portanto, receber Jesus e sermos nele justificados.
e alcançar, portanto, o perdão de nossas vidas e viver eternamente com Ele. Logo, entenda que essa escolha pessoal que fiz independe se você foi bom ou se você foi ruim, se eu fui bom ou se foi ruim. A salvação é indistintamente dada a todos quanto crerem em Jesus como seu Salvador. Os bons também precisam alcançar o perdão de Jesus, porque mesmo os bons também pecam. Mesmo aqueles bonzinhos que, sabe, se fizeram de santos a vida inteira. Talvez você nunca viu uma atitude de uma pessoa que está contigo, nunca viu uma atitude que pudesse dizer, pô, esse cara é ruim. Mas a Bíblia diz que não são os nossos atos externos que provam como somos bons, mas são os nossos pensamentos. É exatamente dentro de nossa alma que reside toda a malícia, toda a maldade, todo o problema humano. E é nesse lugar que Jesus trabalha, na alma humana. Portanto, como pecadores que éramos, fomos alcançados por Jesus. Digo por mim, como diz minha mãe, sem eira nem beira, mas fui alcançado por Jesus de uma forma tão simples e me apaixonei por Ele. E não quero deixá-lo nunca mais na minha vida. Não porque Ele me faz coisas boas, não o sigo por causa disso. O sigo porque Ele é quem Ele é. Coisas boas é uma consequência do relacionamento com qualquer outra pessoa. Mas com Jesus, o resultado disso é uma vida eterna de paz e de tranquilidade, enquanto que o mundo vai mal e de cada vez pior. E quando eu olho Paulo dizendo isto, eu percebo que, igualmente na sua vida, ele também se dispôs a passar por esse mesmo processo. Ele encontrou Jesus no caminho e decidiu, portanto, que a melhor escolha era não mais fugir da sua salvação. E se tem uma coisa de que a gente não pode fugir é da acusação de nossa alma. Quantas pessoas que ao deitar as suas cabeças em seus travesseiros, a sua memória lhe chama a atenção para as mazelas que fez e que passou. Hoje é dia dos pais. Quantos pais que ao colocar a sua cabeça no travesseiro, tudo que se lembra é de coisas ruins que fez com seus filhos e que agora não dá mais tempo de voltar atrás. Quantos filhos que gostariam de ter o seu pai perto simplesmente para dar um abraço e desfazer o que fez de desonra, mas hoje não tem mais esse privilégio. Quantas pessoas que são acorrentadas por suas lembranças e não conseguem olhar o amanhã com esperança, justamente porque o agora lhe coíbe de pensar em algo bom. É dentro desse pacote que Paulo vivia, não só os seus atos ruins, mas também suas lembranças ruins. E quando ele decide encontrar a Jesus a partir do chamamento que houve no caminho de Damasco, ele entendeu que essa era a melhor opção. E passou, portanto, pelo ato do batismo, deixando a velha vida, iniciando uma nova vida. E ele diz isso de uma maneira muito clara. Se você olhar nesse mesmo capítulo que lemos, e o versículo 15, o apóstolo Paulo diz a todos nós que Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aqueles que por eles ressurgiu. O que Paulo está a dizer aqui é que todas as pessoas que optaram por crer em Jesus, andar com Jesus, se batizar, se tornar membros do seu corpo místico, a saber, a igreja. E quando eu digo igreja, é o contexto igreja do reino de Deus, igreja geral, global. Da mesma forma que assim o fizemos, outros já o fizeram. E do momento em que recebemos Jesus, Paulo diz que ao ressuscitar das águas, a minha vida, portanto, passa agora a ter um Senhor, e não mais eu. Pois ele está dizendo, a partir desse momento, eu não vivo mais para mim mesmo. Eu peço-lhe para colocar na tela, por favor, o verso 15. Mas eu vivo, portanto, para aquele que por mim morreu e ressuscitou, a saber, Jesus. Então, se possível for, diga para quem está ao seu lado. Diga, se você aceitar o privilégio de receber Jesus e se tornar membro do seu corpo, então, desde esse momento, sua vida deverá não ser mais para si,
Mas a partir de agora, você deverá viver somente para Jesus. É diferente isso. Ele passa a ser Senhor de minha vida. Ele passa a ser Senhor de minhas atitudes. E costumeiramente a gente ora e chama e clama e canta ao Senhor Jesus. Mas até que ponto Jesus é Senhor em nossas vidas? A palavra Senhor, como já vos disse muitas vezes, tanto no grego quanto no aramaico, ela significa dono, proprietário. Quando eu afirmo que Jesus é o meu Senhor, fazendo como Paulo afirma que ele não vive mais para si, portanto agora Jesus é o seu Senhor. Então quando eu faço a mesma afirmação, eu ressuscitei das águas, então eu vivo para aquele que ressuscitou, a saber, Jesus, ele é meu Senhor. Se ele é meu Senhor, a pergunta crucial é: até que ponto ele é Senhor de minha vida? No que Jesus é Senhor? Ele é dono do que especificamente em mim? Pergunte aí para quem está pertinho de você. Diga, ele é teu Senhor mesmo? Se Senhor é dono, então ele é dono do quê? Fala para a pessoa que está pertinho, chacoalha ela. Diga, daqui a pouco tu tem almoço dos pais. Então tu é dono de quê? Ele é dono de quê, aliás? Pensa comigo. Se eu afirmo, olho para ele e digo, tu és o meu Senhor. Há uma canção que a gente canta aí, tu és meu Senhor. Tem várias, né? Mas lembra de uma aí. A gente canta isso com tanta ênfase. Quem nunca levantou as mãos aos céus e disse, tu és Jesus, o meu Senhor? Quem aqui já fez isso com amor? Levante a mãozinha. Não é gostoso dizer a ele, tu és meu Senhor, eu te amo. Aí é como se eu pudesse estar diante de Jesus e ele perguntar para mim assim, filhinho, eu sou teu Senhor, eu sou teu dono, em que coisas? Eu sou o teu dono financeiramente? Eu sou o teu dono quando trata de sua família? Eu sou teu dono quando trata do teu emprego? Eu sou teu Senhor quando trata dos seus gostos, dos seus prazeres, das suas escolhas? Ele é Senhor quando os nossos desejos pessoais são fortes? Ele é Senhor quando as nossas iras sucumbem o nosso ser? Ele é Senhor quando a nossa raiva vem diante de nós e com a oportunidade de esganar o próximo e não amá-lo? Ele é Senhor quando alguém te faz mal e o desejo de vingança toma conta? Ele é Senhor quando recebo o meu salário? Ele é Senhor até que área na minha vida? Se nós pudéssemos pontuar de 0 a 10, cada um dos números significando o senhorio que Jesus é na nossa vida, como por exemplo 0 não é Senhor de nada, e 10 é Senhor de tudo e absolutamente tudo. Então, em que pontuação você acha que estaria o teu ranking? Cada um de nós, se pudéssemos pontuar isso agora como uma enquete, então Jesus estaria em que numeração? O 2, o 5, o 7, o 10? Ele seria, portanto, Senhor absolutamente de tudo, dos meus gostos, da minha vontade, do meu desejo. Paulo está dizendo, não vivo mais para mim. Desde que eu encontrei Jesus, a minha vida ganhou um sentido, diz ele. Antes não tinha sentido, e você vê isso lá na frente, ele diz, olha, eu sou nascido da casa de Benjamim. Sou judeu de judeus. Sou fariseu por herança. Estudei aos pés de Gamaliel. Mestre e escriba nas escrituras. Romano por compra. Aí ele diz, quando eu encontrei Jesus, eu peguei tudo isso que eu era, zeloso, e meus caprichos, minhas vontades, meus domínios, e coloquei tudo aos pés da cruz. E hoje eu olho para tudo isso, disse Paulo, e tenho como esterco da nova vida que tenho. Ele está dizendo, tudo aquilo que eu era de bom e de ruim, não tinha sentido, não me fazia feliz.
Mas agora, quando eu encontrei Jesus e eu nasci para Ele, e eu vivo para Ele, a vida passa a ter um sentido, e eu sou feliz. E Evangelho, queridos, o que Jesus ensina não é uma placa, não é uma denominação, não é ser membro da Batista Boas Novas. Isso é coisa de homem. Isso é coisa nossa, que fica aqui, que fica dentro das quatro paredes. Mas quando você encontra Jesus, Ele precisa ser Senhor na minha vida, não só aqui dentro, mas em todos os lugares aí fora, em qualquer que seja a rua, ou o departamento, ou a loja, ou o lugar que eu estiver, Ele tem que ser Senhor sobre mim e em mim. Eu não me torno membro de uma denominação, eu me torno membro de Jesus. É isso que significa comunhão, ser membro de Jesus. E tal qual as pessoas não conseguem valorizar esse momento de comunhão uns com os outros, evidentemente não conseguirá valorizar o seu momento de comunhão com Jesus, pois o próprio Jesus disse: se vocês não conseguem ter comunhão uns com os outros que estão vendo, imagine que conseguirá ter comunhão comigo que não vê. Perceba, portanto, que eu preciso saber em que nível Jesus está em minha vida. Quando eu descobrir isso, eu vou entender que eu sou uma estratégia, que eu sou um instrumento divino, e de que Ele precisa brilhar em mim para que outros também igualmente possam me ver. Vou fazer uma pergunta bem simples aqui para mim finalizar esse pensamento esta manhã. Quem aqui nasceu numa igreja evangélica? Quando eu digo nasceu, não é que nasceu aqui dentro, tá bom? É que você veio de um lar cristão. Quem aqui? Levante a mãozinha, por favor. Várias mãos aqui. Várias mãos. Mas mesmo você nascido numa igreja evangélica, mesmo você que cresceu ouvindo os louvores, ouvindo pregações, você se lembra que chegou um tempo que não tinha sentido estar aqui dentro? E que você precisou encontrar Jesus mesmo vivendo a vida inteira dentro da igreja? Quem assim pode levantar a mão e dizer: isso aconteceu comigo? Porque ser filho de peixe não é peixinho. Ser filho de crente não é um novo crente. Nascer aqui dentro, crescer ouvindo louvores, participando da escola, não te faz um seguidor de Jesus, não torna Jesus teu Senhor. Não torna. Torna você simplesmente mais um seguidor. Há uma diferença radical entre ser seguidor de Jesus e ser discípulo dele. E os textos bíblicos sempre colocam essa separação. Havia os que seguiam Jesus e os seus discípulos. Discípulos são aqueles que assumiram um comprometimento, que encontraram Jesus de verdade dentro da igreja. E quem aqui não conhecia Jesus como Ele é, e lá no mundo de repente uma luz brilhou e encontrou Jesus assim como a minha vida? Levante a mão, quem foi? Uau, quantas pessoas! Eu não me canso de cantar essa canção, porque ela me leva à lembrança do que Jesus fez em mim. E você também vai se lembrar. E é exatamente assim. A minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou, cante, minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Você se lembra? Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, quando Ele estendeu
Você se lembra disso? Se fosse agora, o que você diria para Jesus agora, se você visse Ele agora, se lembrando de sua conversão? Que frase você diria para Jesus? Se você pudesse fechar os seus olhinhos e vê-lo diante de você, o que você diria para Ele agora? O que faria? O que diria? Diria: Tu és meu Senhor, Tu és meu Salvador. Eu quero te convidar a lembrar da sua salvação esta manhã, de onde estávamos, como éramos, o que estava decretado sobre nós, mas Ele nos achou, nos tornou livres, livres, tão livres, Pastor Joseph, que quando o inimigo aponta o dedo sujo, acusador, aos nossos olhos e diz: mas você é assim, você é fulano, você fez isso, você fez aquilo, em tal tempo você fez isso, fez aquilo. E ele não cansa de fazer isso. Diuturnamente ele faz isso, procurando aqueles em que ele consegue constranger com a sua acusação. Mas eu queria que você colocasse a mãozinha sobre o ombro de quem está ao seu lado. Ora, mano. Diga para essa pessoa querida, com muito amor, diga: querido, portanto, agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda Jesus. A tua ficha foi limpa. Que privilégio, não é? Hoje muito se fala em ficha limpa no país, mas a melhor notícia é que a ficha sua que Ele limpou, ninguém mais pode manchá-la. O que Ele limpou, ninguém mais tem o direito de trazer de volta. Nem o diabo pode fazê-lo. Em momento algum pode fazê-lo. É por isso que eu concluo. Eu vou ler esse versículo para você, para não perder nenhuma vírgula, de modo que você possa glorificar ao Senhor Jesus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aos Romanos 8, filho, do 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tu és meu Senhor. Aleluia. Fique em pé, por favor. Oh, Tu és Senhor Jesus. Ele é Senhor no céu, na terra, embaixo da terra. Agora Ele precisa ser Senhor aqui dentro. Ele precisa ser Senhor de minhas escolhas, Senhor de minhas atitudes, Senhor de meus desejos, Senhor daquilo que sou. Ele precisa ser Senhor. Eu é que determino se Ele pode ou não ser Senhor total de minha vida. Portanto, se eu posso pedir-lhe, vou pedir que você incline sua cabecinha agora. Eu vou tecer uma breve oração. Enquanto eu estiver a orar, tente entender até onde Jesus é Senhor na sua vida. E se você conseguir fazê-lo, você também poderá fazer a escolha certa esta manhã. Paizinho querido, nos amou quando éramos incapazes de amar. Nos amou desde que nos viu ainda no seu pensamento. E nos deu o privilégio de ser filhos, mediante a morte de seu Filho Jesus, pagando os nossos pecados. Aquilo que eu jamais conseguiria, Senhor, pagar-lhe ou consertar, Jesus, teu Filho, consertou. E me dá, portanto, o privilégio de estar em Ti e viver em Ti. E agora, esta manhã, Senhor, nós podemos saber até que ponto Tu reina em nossa vida, até que ponto Tu és Senhor em minha vida, até que ponto o Senhor governa o meu ser. Paulo disse, Senhor, que ele não vivia mais para si, mas para Ti. E eu quero, portanto, entender isso e aprender isso, Senhor. E desde agora em diante, não mais viver para mim mesmo, em nada do que farei. Eu preciso assumir esse compromisso, Pai, de viver só para Ti e em Ti. E talvez esta manhã, Senhor, eu esteja aqui falando e há pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade e talvez até não a entenderam e não a escolheram, portanto, de deixar o Senhor entrar em seus coraçõezinhos e lhes perdoar por completo e lhes dar uma nova vida, como aprendemos. Mas se essa pessoa esta manhã quiser fazê-lo, Paizinho, permita que o coraçãozinho dela se encha da Tua bondade, da Tua glória, Senhor. Que pessoas esta manhã possam Te reconhecer como Senhor, como Perdoador, como Salvador de suas vidas. Assume, Senhor, o primeiro lugar em nossa vida. Assume que todas as nossas decisões a partir de agora sejam decisões tomadas para justamente lhe obedecer e lhe servir em tudo. Assim eu lhe peço com temor, em nome de Jesus. Se houver alguém aqui esta manhã que queira agora tornar Jesus Senhor de sua vida, aí onde você estiver, tome essa decisão. E vou te pedir um ato de coragem, de fé, vencer o seu próprio medo e a declaração interna
de que tu queres sim se submeter a Jesus em amor. Se há alguém aqui esta manhã que queira entregar o seu coraçãozinho nas mãos de Jesus, eu vou lhe convidar a você erguer uma de suas mãos, e alguém vai aí lhe abraçar, lhe ajudar. Alguém esta manhã que decide e diz: eu quero que Jesus seja Senhor de minha vida, eu quero que Ele reine absoluto em minha alma. Há alguém aqui que queira tomar essa decisão agora? Aproveite agora. Se você ainda não entregou seu coração para Jesus e quer recebê-lo hoje como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão onde você estiver. Há alguém aqui esta manhã que quer entregar-se a Jesus. Agora é com você. Assim que você está com a sua cabecinha abaixada, seus olhinhos fechados, coloque Jesus como Senhor da sua vida agora. Talvez você queira aí mesmo, ouvir aqui ao chão, diante do altar, e dizer: Jesus, eu já sou crente, mas tu ainda não reina sobre toda a minha vida. Enquanto essa canção estiver sendo cantada, eu vou te dizer: deixa Ele ser Senhor. Aí quem sabe você queira orar e colocar o seu joelho ao chão e dizer: Jesus, assume o controle agora. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, Aleluia. meu braço forte, Ore agora, ore. meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Diga a Ele o quanto Ele é És Senhor. meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, Diga a Ele o quanto Ele reina. meu intercessor, meu braço forte, Deixa Ele ser Senhor. meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Ouve a Ele, diga isso a Ele com amor. Adore a Ele, grite para Ele, chore com Ele, abrace a Ele. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu.